Boa noite, graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você seja edificado nesta noite com a palavra do Senhor, amém? Quero agradecer aos irmãos que tiraram alguns minutinhos do seu tempo, da sua preciosidade do tempo, tiraram por nós, pela minha vida, pela viagem. Foi uma bênção, foi além do que eu esperava, e o Senhor se manifestou de forma muito, muito grande. E Deus muitas vezes pega a gente, nos leva para vermos a realidade de alguns lugares, e a gente observa o quanto Deus tem sido bom, misericordioso. E a gente observa que a bênção, de forma humana, está na quantidade, ou seja, na quantidade de pessoas que adentram de um reino. Mas você vê que a bênção de Deus, ela é ao contrário disso, não somente isso, mas sim da qualidade de vida espiritual que Deus tem nos dado. E eu louvo a Deus por isso. E a gente pôde ministrar a mais de 100 lideranças, tivemos 3 dias de conferência, foi uma guerra, mas Deus nos deu tanta vitória, foi uma bênção, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vira e mexe, Deus me faz eu revisar essa palavra. Essa palavra, ela é muito importante para você se permear, para você se equalizar. E nós estamos num momento de igreja na face da terra que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que nós produzimos na nossa vida dia a dia, não só no convívio com os nossos familiares, mas o que eu produzo diariamente dentro de mim. E o que vai nos definir os resultados que nós vamos ter. A nossa vida é pautada por aquilo que eu construo intimamente. Eu posso ser um cara, eu posso ser o supra-sumo, todos nós podemos ser, monetizados, enganjados em redes sociais, ser a pessoa mais popular da região, ser a pessoa mais inteligente, capacitada. Os nossos resultados estão baseados no que nós construímos dentro de nós. Se você não entender isso, não tem como as chaves virarem na sua vida. Não adianta. O ambiente que você passa a maioria do teu tempo, as alianças de pessoas com quem você tem, é resultado do que está construído dentro de você. Você precisa entender isso. E existem coisas que Deus já reprovou em ambientes, Deus já reprovou, Deus já disse não, mas nós somos teimosos e isso vai travando a nossa vida. Vou dar um exemplo de uma pessoa que encontrei lá nessa viagem, e numa conversa muito sadia, muito equilibrada. Eu tinha uma pessoa lá na região onde eu pastoreei, e era uma pessoa de extremo potencial, assim, pessoa muito capacitada, assim. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com essa pessoa, Deus me deu uma palavra, e eu tive uma leitura muito clara sobre a vida dele, um discernimento muito claro da vida dessa pessoa, do seu profissional, do seu espiritual. E eu dei uma palavra sobre essa pessoa. E ela fez assim, do jeito que eu estou fazendo. Você está dizendo, né? Ele falou, olha, eu estou saindo dessa cidade. E eu creio que a próxima notícia que eu terei de você não seja aquela que Deus está falando agora. Está voltando para São Paulo, aqui é diferente. É verdade, as culturas são regionais, mas o mundo espiritual é um só. Bom, moral da história, numa conversa de pessoas muito sadias, eu falei assim, o pessoal falou assim, ô bispo,
contar? A pessoa, tá, eu lembro, eu te conto. Aí começou a contar. E aí o último contato que ele teve com o pessoal teve com essa pessoa, ele numa mesa falou assim, Deus me avisou, Deus me falou, e eu não quis acreditar. Muitas das vezes o que nós construímos dentro de nós dá acesso ou não ao que Deus quer fazer. O que nós construímos dentro de nós dá-nos acesso a Deus fazer virar, nos levar, nos reempreender, nos surpreender, ou então continuar na estaca que está e cada dia mais dando passo para trás. E eu entendi isso muito claro nessa viagem, muito claro. Eu lembro que nós estávamos fazendo um grande evento nessa cidade no ano de 2012. E nesse café de liderança, essa pessoa, uma outra pessoa estava e falou, não vai acontecer esse evento, não vai e tal. E aí eu falo, olha, o que você está falando não é contra mim, você está falando é contra um projeto que Deus tem. E essa pessoa viu o que Deus fez. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu já não entro logo na palavra? Porque eu quero falar para você exatamente essa frase. O que você constrói é o que vai definir os próximos ambientes onde você estará. Como isso? Novas portas, novas oportunidades, ou as mesmas coisas e vivendo cada dia um passo para trás. Só que eu quero da tua vida hoje, porque Deus não te chamou para perder. Deus te chamou para você avançar. Amém? Você crê nisso em nome de Deus? Deus te chamou para você avançar. É para você avançar. Avançar. Estou declarando essa palavra. Deus te chamou para você dar um passo, consolida, dá outro passo, consolida, dá outro passo, avançar, avançar, avançar. Amém? E hoje eu quero, essa palavra é de 2016. Eu estava enfrentando uma grande guerra, e essa guerra era contra grandes feiticeiros, e Deus nos deu uma revelação dessa palavra, desse texto, e eu quero de repente dizer a você que de repente você esteja vivendo algum tipo de ataque, algum tipo de situação, algum tipo de guerra, não sei, mas eu sei de uma coisa: se você entender o que esse texto está querendo propor a você, as coisas vão começar a acontecer de forma diferente na sua vida. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Nós estamos no mês 5, irmãos. Hoje é dia 1º de maio. 4 meses para trás. Como foi? Não sei. Mas eu declaro sobre a tua vida como será os próximos meses da sua vida. Você vai romper em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em nome. Hoje nós vamos falar sobre como quebrar a doutrina de Balaão. Vamos lá. Números capítulos 22, versículo de 22, capítulo 22, versículo, vamos ver se é 22, depois de 27 a 32. Números 22, versículo 22. Números 22, 22. Isso, 22, 22. Depois os próximos 27 a 32. Números 22, versículo 22. 22, 22. Isso aí. Acompanha comigo na tela. Acendeu a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Agora 27. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Continuando. Então o anjo fez falar a jumenta. Então o Senhor fez o quê? A jumenta falar. A qual disse a Balaão: que te fiz eu? Para que me espancasses já quantas vezes? 3 vezes. Continua. Respondeu Balaão a jumenta:
Agora a outra coisa pode dizer: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Olha a viagem, irmão. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancastes a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, misericórdia, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Vamos orar? Que história, hein? Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha, Deus, nos ensinar, nos instruir, e que melhor do que estarmos bem na foto é estarmos aprovados no fruto. Melhor do que estarmos bem, ó Deus, numa aparência, é termos uma essência qualificada diante de Ti. O Senhor está às portas, ó Pai. O relógio apocalíptico, ó Deus, está andando. Os sinais estão mostrando que o Senhor está voltando. Há uma convergência no mundo político, ó Deus, geográfico, material, Senhor. Há vários e vários sacerdotes satânicos se colocando em diversas partes do mundo para abrir portais e ser liberado aquilo que a Tua palavra fala no Apocalipse. E nós, na igreja, Senhor, muitas vezes estamos como Balaão, ó Deus, tomando atitudes, tomando posicionamentos que os nossos olhos estão fechados, mas que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos, que nesta noite o Senhor abra o nosso entendimento, e aquilo que nós estejamos ou estamos construindo, que tenha a Tua aprovação, que tenha o Teu sinal verde, Senhor. Senhor, se não está acontecendo isso, ministra aos nossos corações, para que nós possamos andar diante de Ti, Senhor, como pessoas aprovadas, que manejam bem a Tua palavra. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando alguém que serve às trevas comete um grande erro, e o seu erro ele é publicado em redes sociais, porque hoje é tudo rede social, e aí vem os haters, né? Vem a turma da lacração, em seguida logo uma pessoa que se diz católica, religiosa, vem lá o clero, cobre a pessoa, protege, livre e tira de cena. Se é uma pessoa que faz qualquer outra coisa, né, que não fere princípios morais, vão logo protege, né? E aí você está ouvindo aí agora, né? The king, the power, the best, né? Essa frase aí. Todo mundo malhando o menino de 12 anos de idade, chamando ele de pastor menino, né? Eu não sei a tua opinião sobre isso, mas a gente observa que agora virou chacota. Eu até falei para a Raquel, Deus vai tirar esse rapaz de cena, você vai ver. Deus, porque o que mais importa é a alma desse menino aí. O que aconteceu? Descobriram a lei e o conselho tutelar proibiu ele de pregar. Pronto, parou. Quem tinha que parar ele? A igreja. Quem tinha que chamar ele? Vem cá, você está errado, ó. Porque não existe pastor menino.
Eu não conheço, pastor Miguel. A pessoa para chegar a um tempo, a um pastorado, há um histórico, há uma forja, há um preparo, há uma prova que ele passa, há todo um processo para depois vir um óleo e cair. Isso que nós vimos e estamos vendo mostra realmente o despreparo e que nós estamos vivendo numa era dos irmãos de José. Se você está bem, ok. Se você estiver melhor, o teu irmão, alguém vai tentar te parar. E nós observamos o texto que nós acabamos de ler, uma coisa muito interessante, que o Senhor, Ele mostra duas histórias nessa história. A primeira de quem estava lá de forma irracional, agora estava no momento ao ponto de falar com Balaão, dizendo: olha, você está me ferindo por quê? Então, um ser irracional teve que Deus permitir ele falar para ele entender. E ele não entendeu. Falou: que viagem é essa? Estou conversando com uma mula? Que viagem é essa? Ele nem percebeu. Até que o anjo se levantou e falou. Ele abriu os olhos, Deus abriu os olhos de Balaão, né? E ele viu realmente que a mula não tinha parado porque ela queria. A mula, a famosa história que a mula empacou, não foi porque ela desejava, é porque havia alguma coisa muito maior, mais poderosa, que estava impedindo daquele animal prosseguir. E nós temos que observar que a presença que estava naquele lugar falando com Balaão é a mesma que disse ao vento: vento e mar, acalma, aquieta-te. Jesus fala na sua palavra que o vento vai para onde ele quer. É isso, não é que fala? O vento sopra para onde ele quer. Mas o mesmo Deus que deu autonomia para o vento soprar para onde ele quer, no momento da tempestade ele deu a ordem dizendo: quieta, fica quieto e para o que você está fazendo agora. O mesmo Deus que colocou até limites do mar, que no momento o mar estava revoltoso, ele: mar, acalma-te. Então nós precisamos entender que na nossa vida não precisa uma mula empacar, não precisa um vento soprar, não precisa o mar ficar bravio para você saber que Deus está querendo tratar algumas coisas com você, comigo, com todos nós. Nós estamos num momento de era cristã que nós devemos nos preocupar. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ovelha produz ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor pastoreia a ovelha. Você é ovelha, está gerando ovelha. Há uma geração muito grande te esperando para você trazê-la para a presença de Deus. Nós não podemos ser egoístas dizendo que importa a minha salvação, cada um que cuide da sua. Não, você pode ter autoridade de falar do amor de Cristo e alcançar o coração de um perdido. Mas nós estamos numa geração muito egoísta. Nós estamos numa geração, hoje eu pergunto para você, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? O que você escolhe? Então nós estamos hoje vivendo, não é essa frase que eu vi, nós estamos vivendo, o inimigo de Deus é Mamon. E o diabo tem pego as pessoas por ocupações, que tem tirado das suas mentes, dos seus corações, aquilo que é o foco. Qual é o foco? Céu. O nosso foco é céu. O nosso foco não é terra. A gente trabalha para sobreviver, mas a nossa morada, nosso descanso está onde? No céu. E nós precisamos ter esse entendimento de ter um relacionamento com Deus na terra para continuarmos por a eternidade com Ele no céu. Então nós, vendo esse texto, a gente observa claramente um quadro espiritual do que muitas das vezes está acontecendo.
E muitas das vezes Deus está falando, as coisas estão emperrando, as coisas estão travando, a coisa está virando para o teu lado, a coisa está travando para o teu lado, e Deus está falando, olha, eu estou te dando sinais. É para parar, é para se desligar de tudo, é para romper com qualquer tipo de comunicação, porque enquanto você estiver ouvindo o que está fora, você não vai ouvir o que está dentro de você, que sou eu querendo falar, o Espírito Santo. Então Deus está hoje nos trazendo essa consciência para que nós possamos entender: há um Deus que quer nos dar uma direção para uma grande virada da nossa vida. Há um Deus que quer nos falar uma palavra, e essa palavra vai tirar todos os dias da tua vida a sua angústia, o seu desespero, a sua ansiedade, a sua pseudo-revolta, a sua pseudo-indignação, a sua pseudo seja lá o que for. Porque quando você escuta a voz, aleluia, essa voz te dá certeza daquilo que é mais incerto, te dá mais segurança daquilo que é mais inseguro, e aí por aí vai, em nome de Jesus, aleluia. Hoje o Espírito de Deus está falando: quero falar diferente com você. E Balaão, ele tinha 7 altares terríveis, que nós devemos hoje entender, se é que não tem nenhum desses em nós. Quais eram os altares de Balaão? O altar da desobediência. Ele insistiu em andar com o inimigo. Então o que é insistir em andar com o inimigo? É você continuar tendo na sua vida sentimentos, posicionamentos, comportamentos, pensamentos, relacionamentos, ambientes que contrapõem a vontade e a promessa de Deus na tua vida. Isso é o inimigo. Aquilo que luta, que é mais forte do que você. Paulo fala assim: aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo, e aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Eu esmurro meu corpo. Paulo tinha 6 espinhos na carne, mas ele morreu superando todos os limites, humanamente falando, porque ele disse: terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Então você precisa primeiro tirar o altar da desobediência. Segundo altar, o altar do engano, pensando que isso, que é insistir com o inimigo, você pensa que está fazendo bem. Não está, você não está fazendo bem para você. Você não está fazendo bem para o projeto, o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Você precisa entender: não insista com coisas que Deus já mandou, Deus já falou, Deus já orientou, Deus usou burros, Deus usou pessoas, Deus usou palavras, Deus usou cortes do TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, mas você insiste em estar com aquilo, insiste em ter aquilo, insiste em falar nisso, insiste em prestar tua boca para isso. Deus está falando: não insista em andar com esses inimigos. Não ache que você não está fazendo bem para a sua vida. E o terceiro altar é o altar da ilusão. Então, quando eu insisto em andar com o inimigo, eu penso que eu estou fazendo bem. Qual é o terceiro altar? O altar que precisa ser quebrado é o altar da ilusão. Eu penso que eu estou agradando a Deus. Então, quem vive numa prática sempre dando certo, uma hora vai dar errado. Mas quem está sempre dando errado, está lutando, está batalhando, no final vai dar tudo certo, porque o nosso Deus é poderoso. Você precisa entender isso. Não se envolva em ambientes. Você é corintiano, você quer assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras? Você vai apanhar. Não tem como. E Deus está falando isso. Você está insistindo em andar. Você está pensando que está fazendo bem. Você está pensando que está agradando a Deus. Não está. O quarto altar: a manipulação,
acha que Deus é o Deus de troca. Olha o que diz lá. Põe para mim, Mateus, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. O que é obstinação? Eu sou obstinado. Quando eu me vejo, eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é obstinação. E eu quero repreender da sua vida hoje, aleluia. Não ache que Deus é um Deus de troca. Eu conheci um cara, o Eliseu. Eliseu era um evangelista. O Eliseu tinha um grande problema. Irmãos, ele pregava, várias vezes eu fui com ele para o Caxias. Eu, o pastor Davi, Miguel, todos esses servos do Senhor, já o Senhor recolheu. O Eliseu pregava no microfone, o dia que aceitasse na pregação diária dele 50 pessoas aceitassem Jesus, ele ficava revoltado, tinha que ser 100, 200. Mas ele no altar, ele era o bravão, ele era o cara, o ungido do Senhor. Mas deixasse Eliseu 5 minutos com uma pessoa do sexo oposto, terminava em motel, porque ele tinha uma obstinação. Qual era a natureza dele? Pecaminosa. E ele lutava contra isso, ele não podia ficar sozinho, ele não podia estar sozinho com outra pessoa, ele sempre dava problema. E um belo dia o pastor Davi falou: Eliseu, isso vai dar ruim para você. Moral da história, o que vai acontecer com Eliseu? Morreu com AIDS. O Senhor recolheu, permitiu uma doença vir. E nos últimos minutos, o pastor Davi orando por ele se reconciliou com o Senhor. E o Senhor não perdeu, o Senhor ganhou, trouxe ele para os braços. Agora, nós vamos ter que ficar abreviando os nossos dias. Até quando? Nós vamos ter que ficar pegando na cara. Deus vai ter que ficar fazendo ajeitadinho, arrumadinho, apagando o teu fogo até quando? E você precisa entender, o nosso Deus vai lá pecar e vai gastar um ano, pecou uma semana, mas gasta um ano fazendo campanha, se quebrantando, jejuando e orando. Amém. Deus não vai desprezar o teu choro, Deus não vai desprezar o teu quebrantamento, mas você precisa tirar a espada de Deus da sua vida, você precisa tirar a ira de Deus sobre a tua vida, você precisa entender. É melhor perder para Deus e ver um propósito que andar altaneiramente com o nariz em pé, achando que é o bravão e está perdendo e está tomando todo dia. Em nome de Jesus, o nosso Deus, Ele não anda com o inimigo, Ele não quer que você ande. Segundo, Deus está dizendo que você não está fazendo bem tomando essas decisões. Terceiro, você não está me agradando. Quarto, eu não sou um Deus de troca. Atenda isso que Deus está falando hoje. E quinto, aleluia, você tem o altar da inimizade. Muitas vezes, o que é isso? Libera a oposição do anjo. Ele monta na mula, a mula embarca, né? E ele vai lá e começa o quê? Agredir, começa a trazer luta para a sua vida e para a sua casa. O que tinha a ver a tempestade alcançar a embarcação de Jonas, onde Jonas estava, se o errado da história era Jonas? A embarcação toda, até que eles entenderam, joga ele no mar. Quando jogaram, cessou a tempestade. Não libere situações contra a sua vida. Irmão, você está na palavra?
Você está na obediência? Está andando debaixo de comando? Está andando debaixo de uma orientação? Está sendo destinado com a palavra pastoral? Estão cuidando? Você está permitindo cuidar de você? Está aceitando a exortação? Está aceitando a repreensão? O inimigo não terá espaço na tua vida. Porque se tem uma coisa que o diabo ele não pode avançar, é com um ser, servo de Deus que está debaixo de aliança. Não adianta eu declarar, você declarar, eu tenho aliança com o ministério, se no dia a dia você mostra que não tem. Se no dia a dia, não adianta você declarar que você tem aliança com a tua família e entra alguém na tua casa para falar alguma coisa da tua família, das coisas que fazem parte da tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida: não libere oposições espirituais. A sua vida não pode ficar regida. Aleluia! Eu declaro hoje: tira as oposições da tua vida, para a tua vida andar de forma altaneiramente, em nome de Jesus. Então, quem libera tudo isso, quem vive esses altares, consequentemente, o sexto e o sétimo, são os mais terríveis. Qual é o sexto altar? O sexto altar é o altar da violência. Agrediu a sua mula, ou seja, a pessoa amada, pessoas amadas. A mula começou a te servir a vida inteira. Você andou nas minhas costas anos e anos. Já alguma coisa já fiz contra você? Ele, sem entender, na ira, não. Ele estava conversando com uma mula. E muitas das coisas, muitas das vezes, nós acabamos tomando atitudes e nem percebemos. Por quê? Porque nós estamos construindo algo dentro de nós, que estão liberando a construção desses altares. E aí o pior de tudo é o sétimo altar. O primeiro qual é? A desobediência, recapitulando. O segundo, o engano. Terceiro, o da ilusão. O quarto, da manipulação. O quinto, da inimizade. O sexto, da violência. E o sétimo, da vergonha. Deus permitiu a mula falar com ele. Tem coisas que estão te dando lição, nos dando lição de moral, e a gente não está entendendo que muitas das vezes nós estamos avançando onde Deus não mandou. Nós estamos indo por um caminho que Deus não autorizou. E por causa disso, quando você sai do eixo que Deus quer, da linha que Deus quer, você fere, você acha que vai ter barganha, você insiste em andar com o inimigo, e aí por aí vai. Quebra isso da tua vida hoje. Eu repreendo toda idolatria, toda feitiçaria, toda doutrina de Balaão da sua vida hoje. Vai cair por terra se você não escuta o altar. Deus vai usar uma mula lá fora para te repreender. Você precisa entender isso. Olha o que é mundo espiritual. Eu lembro quando eu estava morando aqui, onde nós voltamos a morar, e eu comecei a desenvolver um ministério, como é que fala? Itinerante, voltando à itinerância no interior de São Paulo e em outros estados. E eu lembro que eu estava com uma mala preta de rodinha, uma mochila nas costas, e eu tinha que descer do trono do Jabaquara, eu tinha que pegar o metrô, porque eu estava em cima da hora, senão eu ia perder o ônibus para Ribeirão Preto. E eu lembro que quando eu desci do trono, que eu estava entrando na escada rolante para pegar, tinha um cara, um mendigo, revirando o lixo, e quando eu estava perto dele, deu um pulo para trás, eu falei, já vai lá me atrapalhar, né? Você já vai lá, só não te paro, porque quem está te mandando, eu não posso contra ele. Então, olha só, isso era o que? Um sinal. Aí eu fui valente, aí, vixe, isso aí para mim é um sinal verde. Mas tem coisas que você está apanhando, tem coisas que a mula está falando, tem coisas que você fala assim, eita que esperto, quem é você para falar isso?
Quem é você para ministrar isso? Quem é você para me repreender isso? Deus está usando as mulas e está falando, aleluia, para, está na hora de parar. E quando ele entendeu, o que aconteceu? Ele viu que diante dele não estava só a mula falando, tinha um anjo com uma espada desembainhada. Irmão, eu fico com a orelha em pé quando alguém tem visão na igreja ou numa conferência, fala, eu vi um anjo com uma espada desembainhada. Então, Deus está trazendo justiça para alguma coisa. Porque anjo não vem com a espada dizendo, tem que me decorar. Não. O anjo vem para decidir. E você precisa entender. Tira esse anjo de espada desembainhada da tua vida hoje. Que ele venha para defender a sua vida contra os principados e potestades. Você precisa alinhar a tua vida hoje. Aleluia. Diga comigo. Fala, eu quebro toda a feitiçaria. Fala, irmão. Fala, você é crente. Fala, eu quebro toda a feitiçaria, toda a doutrina de Balaão da minha vida hoje. Diga, os meus altares, fala, serão diferentes. Fala, os meus altares serão diferentes. Amém? Em nome de Jesus. Então, como é que esse altar tem que ser? Primeiro, você tem que ter o altar de Gideão. Faça o altar mais alto ao Senhor do que você já fez até agora. Juízes, põe para mim, por favor. Juízes, capítulo 6, versículo de número 25 e 26. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse baluarte, ou seja, maior, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieste a cortar. Levante sua mão e diga assim, fala assim, todos os altares, fala, da desobediência, do engano, da ilusão, manipulação, inimizade, violência, vergonha, fala assim, tudo isso são madeiras. Pegarei esses altares, colocarei como lenha, vou sacrificar ao Senhor, porque hoje, fala, hoje eu me levanto como um Gideão para sacrificar, colocar diante de Deus aquilo que estava até hoje impedindo a minha vida de andar, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Levante o altar de Gideão hoje na sua vida. O segundo altar, levante o altar como Abraão, entregue o que Deus está te pedindo. Olha o que diz lá, Gênesis 15, de 8 a 10. Gênesis 15, de 8 a 10. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Continua. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem nas metades, umas desfronte das outras, e não partiu as aves. Continua. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Foi o 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que aqui está falando? Está falando de uma profecia sobre o povo hebreu, que mais tarde viria. Mas aonde que entra essa história? Você tem que entregar a Deus o que Ele está lhe pedindo. Porque a sua entrega, por mais que uma geração venha a ser escrava, Deus já preparou um grande livramento lá na frente. Tem coisas que Deus está mandando nós entregarmos agora, que você não está vendo o fruto agora, o resultado agora, e parece que depois que você entrega as coisas pioram. Mas como eu disse para você, quem faz as coisas sempre está dando errado,
Quando Deus entrar na história, vai começar dando tudo certo na tua vida. E eu declaro essa palavra de Deus sobre você. Só entrega quem tem consciência de quem está pedindo. E só tem consciência de quem pede, quem tem relacionamento com quem está pedindo. Então hoje, aumenta o nível do teu relacionamento com quem é o dono da tua alma. Aumenta o nível de profundidade de conversa com aquele que te livra de todo mal. Aquele que é meio mil ao teu lado, aleluia, 10 mil à tua direita, cai e você não será atingido. É aquele que a tua entrada, a tua saída será guardada. É aquele que fala, farinha não vai acabar, e nem o azeite da botija vai faltar. É aquele, Deus está falando, aumenta o teu relacionamento, aleluia, com aquele que diz que eu sou teu Deus, e segundo a minha riqueza eu vou suprir toda a tua necessidade, aleluia, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o teu pastor, nada te faltará, a tua descendência será bendita, e eu te abençoarei por onde fores, porque deveras haverá um futuro sobre a tua vida. É disso que ele está falando, entrega. Só entrega e você vai ver que eu faço o resto na tua vida. Primeiro, seja como Gideão. Faça um altar maior do que tinha. Segundo, seja Abraão. Entrega o que Deus te pede, sem reservas. Sem reservas, entrega. Terceiro, esteja como Elias. Derrame o seu melhor e o mais precioso no altar do Senhor. Quando você é convocado, você faz uma seleção na empresa, aí você fala, parabéns, você foi selecionado, você cabe dentro do perfil da nossa empresa. Você vai para o trabalho para trabalhar ou para fazer fofoca na cozinha da Dona Maria do café? Você trabalha, você foi contratado para trabalhar. Você aceitou o salário, você aceitou as condições, você aceitou os benefícios, e você chega lá, bate o ponto, seja a hora que for, e bate o ponto, seja a hora que for, na hora da saída. Você vai se tornar um melhor profissional, um melhor funcionário, um melhor correspondente, uma melhor decisão, porque você foi contratado para trabalhar e foi dado um voto de confiança para você ser o melhor. O que é isso daqui que Deus está falando? Derramar o nosso melhor e mais precioso no altar do Senhor. Deus te chamou como tição tirado do fogo, como uma pedra preciosa. Deus te tirou da desgraça, do crime, da prostituição, da mão do diabo, e te colocou na casa do Senhor. Então você vem para a igreja para prestar um culto a Deus. Você vem para a igreja para dar uma adoração a Deus. Você vem para a igreja para profetizar bênçãos sobre o povo. A minha boca, a tua boca não é desgraça. A nossa boca é salmos, hinos e cânticos espirituais. Então entrega a Deus o que Ele está pedindo. Derrama a adoração, derrama a oração, derrama o jejum. Não seja sazonal. Eu só venho com o culto no dia que tiver o culto do amor. Eu só venho com o culto quando tiver o dia da conta. Não, Deus está falando, entrega o que Ele está pedindo. Olha o que diz lá, 1 Reis 18:34. Ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei terceira vez. E eu fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também a água o rego. Irmão, aqui, se a gente pegar uma piscina e mandar encher de água, é fácil. Tem torneira lá, a gente enche. Lá em Israel, tinha que andar uma légua. Encher, voltar, encher, voltar, encher, voltar. Fizeram isso 3 vezes. Muitas das vezes, o que Deus quer de nós é uma continuidade da persistência e da perseverança. E nós muitas vezes queremos o quê? Ter o melhor e não queremos aceitar o processo. Eu não conheço ninguém no topo que não pagou o preço no processo. Eu não conheço ninguém vitorioso que não pagou o preço na guerra. E Deus está falando: entrega aquilo que é o mais precioso seu. O que é o mais precioso? A sua disposição. Não tem, vai ter disposição. Você vai entregar. O que é o mais precioso? Você sabe orar. Você vai entregar a Deus a sua oração. Guarda o que eu estou te falando. Você se foi levantado como levita
a sua voz no altar, quando você canta, é a palavra cantada. Miles Burrow, ele pegou aquele cantor Clédio Roberto e falou assim: o que eu preguei? Você estava no ano passado na conferência aqui? Ele falou: sim, está. O que eu preguei no ano passado aqui? Eu não consigo lembrar. Você falou alguma coisa assim, alguma coisa? Eu falei, um pouco. Aí ele falou assim: mas eu vou falar uma frase, vou cantar uma frase. Lady. Aí ele continuou cantando. Eu falei: então, as pessoas guardam mais a palavra cantada do que a palavra falada. Quando um levita está no altar, eu vou me preparar para ouvir a palavra. Você já está dando a palavra. Você já está preparando o altar para a palavra. Você está derrubando principados e potestades pela palavra cantada. Você sente dificuldades para cantar. Você sente dificuldade. Parece que é um negócio que trava e não rolou. Porque você está enfrentando demônios. Você está enfrentando principados. E muitas das vezes o principado de Jezabel quer tirar a adoração do teu louvor. Quer tirar a adoração até de você que está sentado na cadeira, que levanta na hora do culto para cantar. Hoje, em nome de Jesus, aprenda uma coisa: que quando você abre a tua boca e canta, minhas lamparinas estão acesas, está dizendo, há fogo na minha vida, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando você canta, aleluia, tem fogo, sou templo do Espírito Santo. Você está dizendo para o diabo: você não tem lugar na minha casa, não tem lugar no meu coração, não tem lugar na minha vida. E quando você abre a tua boca, o inferno é obrigado a se retirar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você canta o louvor na tua casa, seja levita ou não, você está falando aquilo que os céus estão comandando. Você precisa entender isso. Então entrega o teu melhor. Encher o canto com água e os cântaros de água não era uma missão fácil. Mas quem encarou a missão, viu o fogo dos céus descer, consumir a água, lamber todo redondo estava, e o Deus de Elias é o Deus que responde com fogo. E eu declaro sobre a tua vida hoje: primeiro, Deus vai quebrar toda a feitiçaria e da doutrina de Balaão da sua vida hoje. Aleluia. Deus vai transformar a maldição em bênção. Aleluia. Você crê nisso? Diga: eu creio em nome de Jesus. Olha, aleluias. Olha o que diz Números 23, 8 a 11. Olha o que diz. 23, 8 a 11. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é o povo que habita só. Vou ler de novo. Eis que é povo que habita só, não será reputado entre as nações. Continua. Quem contou o pó de Jacó, ou aumentou, enumerou a quarta parte de Israel? Quem eu morra a morte dos justos, ou o meu fim seja como o dele? Então disse Balaque a Balaão: quem me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Oh, glória a Deus, aleluia. Nenhuma maldição está sobre a tua casa, aleluia. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, pode vir na porta da Efraim e dizer vai isso, vai aquilo que Deus botou a mão nesta casa, na tua casa, na tua vida, sobre mim, sobre você, e dizendo vai dar certo, pode esquecer, aleluia, vai dar certo, e já deu certo. Então aqui 4 anos Deus abençoa na nossa vida. A maldição, aleluia, se transformará em bênção na tua vida. Quebra os altares hoje. Quebra os altares. Segundo, se você se tornou como Gideão, posicionou-se como Abraão e andou de acordo com o que Deus falou com Elias. Segundo, Deus reafirmará as promessas sobre a tua vida. Números 23, agora 19 e 20. Deus não é homem,
19 isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, Deus vai tirar todos os feiticeiros da tua vida, viu? Deus arrancar todos os feiticeiros do nosso caminho, da sua casa, do seu casamento, em nome de Jesus. Só se posiciona que Deus entra na história e te dá vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Oh, aleluia. Aleluia. Quem nos dará, e para encerrar, quem nos dá o poder de um touro selvagem, aleluia, contra os nossos inimigos? Fala assim, Deus nos dará, fala, Deus nos dará o poder de um touro selvagem contra os nossos inimigos. Quem crê nisso? Aleluia. Números 24, versículo 8, olha o que diz lá, 24, 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Oh, glórias a Deus. Aleluia. O leão é o mais temido na selva. O leopardo é mais temido nas savanas. E a onça pintada é mais temida no Amazonas. O que é isso? É a autoridade de territórios. E eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aleluia. Oh, meu Deus, se prepare para aleluia, para aquilo que Deus vai te dar como força. Deus está dizendo, estou lhe dando poder de um touro selvagem contra os seus inimigos. Os inimigos não são pessoas, são esses altares. Altar da desobediência, insiste em andar com o inimigo. O inimigo é do engano, pensa que está fazendo bem. O inimigo é a ilusão, pensa que está agradando a Deus. O inimigo é a manipulação, achando que Deus era Deus de troca. A inimizade, liberando a oposição. A violência, agredindo a mula. Pessoas amadas, aleluia, a vergonha, até a mula repreendeu. Eu declaro sobre a tua vida, esses inimigos vão cair por terra. E você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você crê nisso, amém? Então, aceite o que Deus está querendo fazer, para que você viva uma história completamente diferente. Você crê nisso? Não? Vamos ficar de pé, quero orar. Muitas famílias foram destruídas, muitas igrejas minaram, muitas empresas deixaram de prosperar, muitas pessoas deixaram de crescer, prosperar e multiplicar, porque não tem esse entendimento de Balaão, esses altares que precisam ser retirados. Seja hoje, aleluia, essa pessoa. Não se oponha contra a decisão de Deus. Não se oponha contra aquilo que Deus já está te orientando. Seja rápido. Faça o que Deus já nos mandou fazermos. Aleluia. O que Ele mandou fazer? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Estar em Jerusalém é se adaptar a costumes, é se adaptar para novas ideias, é se abrir para novos relacionamentos, é entender a necessidade do próximo, é entender as dificuldades de cada um, é se estabelecer na base do que o amor, ajudando uns aos outros, como a igreja que tinha, que a palavra de Deus fala, que a principal marca é a mutualidade, ou seja, um pelo outro, o outro pelo outro. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, levanta sua mão e começa a dizer a Deus que você vai quebrar. Qual é o altar que você tem que quebrar hoje? Levante a sua mão e comece a quebrar o altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora.
Eu declaro a tua graça, a tua unção, o teu poder e a tua vitória. Repreendemos toda ação maligna, repreendemos toda ação do mal, repreendemos tudo aquilo que não provém de ti. Pai de amor, de graça e de bondade, nós declaramos o teu poder, Senhor, que nós sejamos como Abraão, que sejamos, ó Deus, como Gideão, sejamos como Elias, ó Pai, que não tenhamos, ó Deus, aleluia, reservas da entrega, reservas da obediência, nada, porque o Senhor quer resolver, fazer, ampliar coisas grandes em nossas vidas. Ó Deus, às vezes é uma pequena obediência para coisas grandes começarem a acontecer. Ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos orienta para fazer, o Senhor está nos formando para formarmos pessoas naquilo que o Senhor nos ensina a passarmos. Então, Senhor, aleluia, que os teus filhos entendam isso. Tira, Deus, a obstinação de Balaão, tira, Senhor, esse sentimento que muitas das vezes assola os corações. Nós repreendemos todo o mal, quebramos toda ação maligna e declaramos uma igreja, Deus, aleluia, como de um Abraão, uma igreja, aleluia, como de Elias, aleluia, uma igreja, Deus, que esteja pronta como Gideão, entregar altares maiores, coisas maiores, fazer história, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos, nós declaramos a tua bênção e profetizamos um novo tempo sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Diga amém em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra, amém? Não seja Balaão, em nome de Jesus. Irmãos, o mês virou e a história continua. Cada vez um gigante. E quem crê que esse mês nós vamos derrubar um quinto gigante, amém? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Declara comigo, fala, não somente será derrubado, fala, mas prosperará, sobejará, multiplicará, em nome de Jesus, amém? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Não vai faltar, vai sobrar, amém? Amém? Vai sobrar na tua conta, vai sobrar na tua despensa, vai sobrar na tua geladeira, e você vai poder até abençoar pessoas em nome de Jesus Cristo. Levante seu violão para o alto. Na parede tem um QR Code, na tela tem o número do Pix, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pai, nós consagramos a oferta na tua casa, o dízimo. Se alguém que fará a volta, nós abençoamos também. Pai, tu és o Deus que direciona, faz todas as coisas. Então, Senhor, que nós possamos romper, ó Deus, que nós possamos ir para o patamar do dobro, que nós possamos ir para um patamar maior, para nós termos folga, margem, Senhor, para podermos, ó Deus, às vezes descansarmos, ó Pai, ó Deus, e eu te peço, ó Pai, abençoa o teu filho, abençoa, Pai, a igreja, abençoa os teus servos, Senhor, prospera, Deus, a vida financeira dos teus filhos, e que nós tenhamos um mês 5, um mês poderoso, um mês cheio de vitórias, de resultado. Nós consagramos a Ti a oferta, o melhor na Tua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Entrega ao Senhor o seu melhor. Aqui tem um gasofilácio, aleluia, do lado esquerdo e direito. Você pode fazer a sua contribuição, amém? Sábado agora, amanhã tem culto de clamor, é isso? Sábado, alguma coisa? Não. Deus abençoe sua vida. Domingo nós nos encontramos. Domingo é ceia do Senhor, amém? E comemoração dos aniversariantes do mês, que é bastante esse mês, amém? Vamos ficar de pé, em nome lá fora. Tem cantina? Não, hoje não. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada e que essa tosse viral que me pegou não te pegue. Se pegou, que você seja como eu, seremos curados em nome de Jesus, amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Cristo, as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém? Vai em paz. Tchau. Fica com Deus.